Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, aqui nos reunimos nesta terça-feira da sexta semana da Páscoa, no topo desta montanha, território este sagrado, pela força da Mãe Terra, da Mãe Natureza, que nos oferece o ar que respiramos, a vida que temos e os frutos para o nosso alimento e que precisamos, nesta cultura de morte e devastação que estamos enfrentando, tomar consciência e cuidar e zelar. Como aqui estamos cuidando deste belíssimo patrimônio no topo desta montanha e esta reserva ambiental. Mas também a força deste santuário em proclamar a palavra de Deus. Oportuna e inoportunamente, mesmo que esta palavra incomode, provocando em muitos corações o ódio, a raiva de pessoas que ainda não aceitam mudar, viver a força bela da conversão para que a vida aconteça. Vivendo nas mesmices, não tendo coragem de ser e juntar-se a nós para sermos profetas do amor, criativos no amor, em um novo ciclo da história que está pedindo de nós um compromisso para com a vida. Por isso, quando aqui nos reunimos à mesa da palavra e da Eucaristia e fazendo hoje a leitura dos Atos dos Apóstolos, como fazemos neste tempo pascal, fazemos uma releitura dos missionários Paulo e Silas, vítimas de intolerâncias e violência, justamente porque proclamava a palavra, levava o amor aos corações e foram mal compreendidos. Daí enfrentaram as turbulências da vida. Como hoje, nessa triste e lamentável realidade que estamos vivendo. Não era a notícia que nós queríamos ouvir, mas infelizmente estamos aí, vivendo uma triste e lamentável realidade. O crescimento da intolerância, agressividades, a falta de fé, de respeito e a falta do amor maior, que é o amor doação, o amor gratuidade, o amor superação e o amor proximidade. E quando falta isto, vivemos esse mundo desajustado e nós mesmos vivemos e enfrentamos um profundo desequilíbrio,
Por isso viemos aqui. Por isso somos chamados a escutar, meditar e rezar a palavra de Deus. Quando nós ouvimos esta triste e lamentável realidade que estamos inseridos, vai deixando em nós e no mundo um rastro de tristeza, de medo e amargura. Justamente o que nós todos estamos enfrentando. Uma tristeza profunda, uma fadiga, um cansaço, um medo até de lidar com as pessoas, de profundas amarguras e revoltas que tem feito o nosso povo, a nossa gente, tirar a vida, desanimar de tudo. Por isso, rezando e fazendo uma releitura da missão destes dois queridos evangelizadores, é preciso, é urgente abrir ao anúncio do Evangelho. Ou seja, abrir ao anúncio do Evangelho é viver em nós a conversão. E com tudo isto que está acontecendo, à luz da palavra de Deus, reanimar para a missão de cada dia, não desesperar. Por isso, a igreja, como mãe e mestra, ela sabe que precisamos dos sinais, dos ícones, como temos o belo ícone da Mãe e Senhora da Piedade, que também enfrentou um caminho, uma situação, um ciclo da história terrível, difícil, de muita angústia. Imagina quando nós rezamos, uma espada de dor há de transpassar a tua alma, é mais que o coração, para dizer do sofrimento que vinha e esta mulher, esta jovem, tinha que superar. Por isso, temos uma mãe que vai passo a passo nos reanimando, nos tomando pela mão e nos colocando de pé para continuar a missão. Quando ouvimos o Evangelho de João, capítulos 16, versículos de 5 a 11, os discípulos ficaram entristecidos, porque Jesus afirmou-lhes que irá partir. A sua ida à casa do Pai, voltar à casa do Pai, depois que cumpriu fielmente a missão, obediente e obediente até a cruz. É uma lição de vida. Jesus retorna para a casa do Pai, como também nós iremos retornar a qualquer momento, a qualquer instante à casa do Pai. Por isso a necessidade da conversão, por isso a necessidade de mudar em nós atitudes, atos. Não sabemos a hora, quando e como. De um momento para o outro, vamos fazer esta passagem. E será que nós poderíamos dizer, cumprimos fielmente a missão? Olha como que a palavra de Deus nos leva a uma tomada de consciência e ir mudando mentalidades. Com os discípulos entristecidos, Cristo os consola. Com a vinda do Espírito Santo, nem tudo está perdido. Ele enviará o Espírito Santo, que é vida e luz em nosso caminhar. É vida e luz diante do ódio, diante da não aceitação da verdade, diante da não aceitação da palavra. É o Espírito que conduz. Podemos achar que damos conta de tudo e sermos os melhores, colocar-se até no lugar de Deus, querer ser um Deus.
com nossas ideias, ideais, projetos, do nosso jeito, não vai funcionar. É o Espírito Santo que nos dá vida nova, que ilumina e que oriente. Porém, as palavras de Jesus no Evangelho de hoje traz para nós esse conforto espiritual para nós que enfrentamos os mesmos desafios, as mesmas dificuldades que ele enfrentou. O amor foi rejeitado. A palavra não foi ouvida, mas cumpriu a missão até a cruz. Enfrentou a rejeição, enfrentou o ódio, porque estava em comunhão com o Pai. Ele que passou fazendo o bem. Cabe a nós testemunhar ao mundo que sofre, como que as dores de um parto, testemunhar a luz da fé, enfrentando as tribulações, as perseguições, iluminados pelo Espírito Santo, que dissipa as trevas, nos orienta e ensina a lutar contra o mal. Seja o Espírito Santo essa luz a nos guiar nesse mundo de tantas trevas, para que nós sejamos também um pouquinho desta luz, como brilha no círio pascal, o Cristo vivo e presente na comunidade. Que sejamos um pouquinho desta luz nesse mundo de tantas trevas, de tanta maldade, de uma cultura de morte que vem arrastando dia após dia. Não desesperemos, mas tenhamos a fé, firme de pé, como a Mãe e Senhora da Piedade. Amém.